Lendo a história e as cartas de Pedro. Hoje nós iremos continuar aprendendo um pouco mais sobre a história de Pedro, o primeiro discípulo a ser chamado de Jesus. Ele acompanhou o ministério de Jesus Cristo durante os 3 anos aqui na Terra. Ele fez parte do círculo íntimo de Jesus. Ele era o discípulo que mais falava, que mais se expressava, um líder nato, um líder natural. E também ele se tornou apóstolo e um grande líder da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, escrevendo as epístolas gerais, que são doutrinas para a Igreja de Cristo até os dias de hoje. Mas vamos falar um pouco da história dele agora, quando ele está no túmulo de Jesus Cristo. Após a morte de Jesus Cristo, acontece o milagre da ressurreição. E algumas mulheres vão logo pela manhã ao túmulo e chegando lá não encontram o corpo de Jesus. Então elas saem correndo e encontram e avisam aos discípulos. Então vai acontecer essa história aqui, no túmulo do Senhor. No evento da ressurreição, mais uma vez vamos observar a presença de Pedro de forma singular. Alcançados pela mensagem das mulheres, que encontraram o sepulcro aberto, ali não mais vendo o corpo de Jesus, Pedro e João dispararam a correr. João, talvez por ser mais moço, com melhor físico, correu mais depressa que Pedro. Mas este não parou e continuou a correr. Iniciaram a corrida juntos. João chega em primeiro lugar ao sepulcro e para à sua entrada. Algum temor ou uma espera estratégica pelo líder que corria atrasado? Diz o texto sagrado. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo, João, correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados. Todavia não entrou. Está em João, capítulo 20, versículos 4 e 5. Pedro, no entanto, nada temeu e parece, correndo como estava, logo entrou no sepulcro. Entrou primeiro que João, como um líder. Diz o texto sagrado. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados e o lenço, enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Está em João 20, versículos 6 a 8. O líder entrou primeiro, talvez por uma natural deferência de João, que o reconhecia como tal. Logo após o que aconteceu no túmulo do Senhor com Pedro e João, e após as notícias que as mulheres deram a eles, dessa corrida que ele encontra, vai acontecer outro evento. São iniciativas de um líder diante de um Cristo ressuscitado. O evento ocorreu durante a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Os discípulos estavam juntos e Pedro já despontou decidindo. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Está em João 21, 3. Todos os seguiram e durante toda a noite nada apanharam na pescaria. Ao amanhecer, sem ser reconhecido, Jesus lhes aparece, pede alimento e os discípulos dizem-lhes que nada têm. Jesus então orienta, lançai a rede à direita do barco e achareis. Está em João 21, versículo 6. Aceitando a sugestão, os discípulos lançaram a rede como Jesus orientara. E o resultado é assim registrado. E já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Está em João 21, versículo 6. Ocorria o milagre. João alerta Pedro. É o Senhor. Está em João 21, versículo 7. Ao reconhecer Jesus, Pedro então age de maneira totalmente diferente do restante do grupo. Cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Está em João 21, versículo 7. E certamente nadando, apressou-se, tomou a dianteira em busca do Senhor. Enquanto Pedro rapidamente buscava o Senhor a nado, diz o texto, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Está em João 21, versículo 8. Jesus pede os peixes, e o texto informa que Pedro se destaca na iniciativa para atender ao mestre. Entrou Simão Pedro no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Está registrado em João 21, versículo 11. A narrativa destaca a presença de Pedro, suas iniciativas, seus posicionamentos, sua liderança nas maneiras de agir, de ser, de despontar.
De tudo, não há como negar a liderança natural de Pedro, e tudo de uma forma espontânea. É a informalidade da liderança. Existem várias ocasiões em que Pedro é destacado como líder, outras ocasiões de menor importância, mas que registram a sua liderança. Então vamos conhecer ocasiões diversas de menor importância em que despontou a liderança de Pedro. Primeiro, antes da cura da filha de Jairo, uma mulher hemorrágica tocou a orla do manto de Jesus. Jesus indagou: "Quem é que me tocou?" Como todos negassem, disse-lhe Pedro. Em Lucas 8,45 ele diz assim: "Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou?" Só Pedro respondeu à pergunta de Jesus. 2. Ao afirmar Jesus que os fariseus eram guias cegos, dizendo: "Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco." Mateus 15, versículo 14. Todos calaram, menos um. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: "Explica-nos esta parábola." Está em Mateus 15, versículo 15. Só Pedro falou. Terceiro, ao ensinar Jesus sobre o perdão dos pecados, os discípulos se mantiveram em seus lugares e calados. Só um tomou a iniciativa de falar. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: "Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe hei de perdoar? Até 7? Está em Mateus 18, 21. Só Pedro falou. Quarto, ao ensinar Jesus sobre as preocupações da vida, sua manutenção e sobre a segunda vinda do Filho de Deus, só um discípulo se arvorou a questionar o mestre. Então Pedro perguntou: "Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos?" Está em Lucas 12, 41. Só Pedro falou. Quinto, ao ver a figueira seca por ter sido amaldiçoada por Jesus, só um discípulo levantou a voz para comentar. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: "Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes." Está em Marcos 11, 21. Só Pedro falou. Sexto, após seu grande discurso escatológico, estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente ao templo, um grupo de discípulos questionou o Senhor. O texto cita 4 discípulos, e Pedro é citado em primeiro lugar. Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular. Está em Marcos 13, 3. Pedro é o primeiro da lista. Sétimo, na preparação da Páscoa, Jesus enviou 2 discípulos para prepará-la, Pedro e João. E Jesus enviou a Pedro e a João, dizendo: "Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos." Está em Lucas 22, 8. Pedro é citado em primeiro lugar. Na ressurreição do Senhor Jesus, Pedro é lembrado por um anjo de Deus. As mulheres que tinham estado no sepulcro receberam a seguinte mensagem do anjo: "Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia." Está em Marcos 16, 7. Nenhum outro apóstolo foi mencionado pelo anjo, somente Pedro. Não há como negar que Pedro foi um líder entre seus colegas de discipulado. Jesus sempre destacou seu nome entre os colegas. Mudou-lhe o nome, deu-lhe missões especiais, manteve-o no seu círculo íntimo, elogiou-o quando nas vitórias, repreendeu-o quando nas derrotas. Em todos os evangelhos, o nome de Pedro desponta como líder natural, aceito pelo grupo, reconhecido por estranhos, orientado por Jesus. Que a liderança de Pedro nos inspire a melhor prestarmos serviço à causa de Deus, do Deus que nos amou, do Deus que nos tem concedido oportunidades para trabalhar no seu reino. Estamos conhecendo a história do discípulo Pedro e logo mais nós iremos vê-lo se tornando um apóstolo e um líder da Igreja de Cristo e as suas cartas. Vamos esperar o próximo vídeo. Então, continue acompanhando essa história, seguindo o meu canal no YouTube, deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e vamos estar acompanhando essa história de Pedro, vendo mais alguns vídeos sobre a sua trajetória, sobre a leitura das suas cartas. Até o próximo vídeo.